tarde a todos, boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante para que a gente consiga fazer os nossos pães, os nossos bolos perfeitos sem glúten, tá? Vamos tratar sobre os ingredientes que vão entrar nas nossas receitas em maiores proporções, né? E que sim, eles podem determinar se você acerta ou se você erra a sua receita de pão quanto de bolo, tá? Vamos falar sobre farinhas sem glúten. Vamos desvendar as farinhas sem glúten aqui hoje para vocês. Tudo bem, gente? Então, dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando no chat que depois eu respondo. Tudo certo? Então, vamos lá. O que é desvendar as farinhas? O que é conhecer as farinhas, né? Aqui eu vou falar sobre algumas farinhas que eu utilizo, suas funções, suas características, né? O que altera ali nas receitas, o que proporciona as nossas receitas de pães e de bolos. Vou falar sobre os benefícios delas, né, nas receitas, né? Então, você vai conhecer não só a função específica, mas também algumas outras características dessas farinhas nos preparos, o que elas agregam. Vamos falar sobre proporções de uso, que eu recomendo que você utilize, e também sobre combinação de farinhas, que é muito importante. Se você combinar da maneira errada, você pode perder a sua receita. Então, vamos todo mundo animado? Vamos lá? Vamos começar então. Você vai entender também, aqui na live de hoje, a importância de você usar um mix equilibrado, tá? É muito importante, você vai entender mais pra frente, né, no decorrer dessa aula, o porquê disso, por que é tão importante a gente usar um mix equilibrado. Por que a gente não consegue fazer uma receita de pão e uma receita de bolo que fique perfeita se a gente usar uma farinha só? E também vai entender que algumas farinhas, quando a gente utiliza, né, de maneira equivocada ali, a gente pode estar pesando a massa. Então, algumas farinhas pesam a massa. Vou falar quais são, por quê, tá? Mais pra frente. Então, você vai aprender tudo isso hoje aqui. Então, vamos lá, pegue sua água, pegue sua caneta e seu papel e vamos começar, porque você vai precisar anotar algumas coisas, tá? O que for pertinente pra você, claro. Bom, quais tipos de farinhas existem, então, aqui na nossa panificação, na nossa confeitaria sem glúten? Existem 3 grupos que eu dividi de acordo com as funções principais, tá? São 3 grupos principais. O grupo de farinhas de estrutura, que o próprio nome já diz, né? Vai dar estrutura para as nossas massas de pães. O grupo de farinhas de liga, que também agrega liga. E o grupo de farinhas de maciez e leveza. Então, nós temos aqui 3 funções principais que são essenciais para que a gente consiga fazer os nossos pães e os nossos bolos, fazer com que eles cresçam bem, sem baixar, que fiquem macios, fofinhos e que não esfarelem. Então, a gente precisa, sim, de pelo menos 3 farinhas no nosso mix, tá? Então, eu dividi conforme a sua função. Nós temos também um outro grupo, que é o subgrupo de farinhas proteicas. Dentro desse subgrupo, nós temos farinhas que agregam umidade e também maciez às massas, tá? Mas ele não entra como função principal. Ele entra para melhorar as características das massas, tanto de pães quanto de bolos, tá? Então, nós vamos falar sobre tudo isso aqui hoje ainda. Por que é importante você conhecer quais são os tipos de farinhas que existem? Porque eu dividi, na verdade, dessa maneira em estrutura, liga e maciez, porque facilita o entendimento, principalmente para quem está começando, né? Eu consigo agrupar X farinhas em um grupo, outro grupo com Y número de farinhas. Assim eu consigo facilitar para vocês, principalmente na hora da substituição, né? Na hora de você escolher as farinhas para fazer o seu mix, você vai conseguir identificar com mais facilidade qual é a proporção de cada tipo de farinha, porque você tem o agrupamento delas, tá? Então é para isso que eu dividi de acordo com a função, porque facilita o entendimento. Tudo bem, gente? Por que entender as farinhas é tão importante? Porque as farinhas, como você já deve ter percebido, elas correspondem à maior parte dos ingredientes ali, né? Em quantidades de gramas que eu digo, né? As farinhas, elas são a base das nossas receitas. É a partir das farinhas, da soma delas, que nós derivamos os demais ingredientes. Então, quando eu vou criar uma receita, eu começo pelo mix. Primeiro, eu vejo o objetivo da minha receita, se eu quero uma massa mais leve, mais fofinha, né? Se eu quero uma massa mais densa. E é a partir dessa minha ideia de resultado final
eu formulo o meu mix. Depois que eu formulei o mix, a depender das farinhas que eu estou utilizando, eu vou derivar os demais ingredientes, tanto em quantidades, tá? Quanto em tipos de ingredientes. Então, o mix de farinhas, ele é essencial para a gente criar uma receita equilibrada que dê certo, que fique fofinha, que fique macia no resultado final. Certo, gente? É muito importante. E aqui, se você já viu alguma aula minha de receitas, você pode perceber que eu não ensino só receitas. Eu ensino a receita, claro, mas eu ensino também a função dos ingredientes naquela receita. Eu ensino o passo a passo que você deve seguir para executar corretamente aquela receita. Então, você já está aprendendo, já está tendo esse contato com o conhecimento teórico que você precisa durante a execução da receita. Enquanto você acompanha ali o vídeo, você já está aprendendo isso. Isso é muito importante, porque com esse conhecimento, você vai reduzir os seus erros, né? Reduzir perdas com ingredientes, com dinheiro, porque alguns são mais caros, né? Você vai ter mais segurança e mais confiança na hora de executar uma receita. E isso é muito importante para você acertar. Se você vai fazer uma receita e você fica insegura com aquilo, você acaba se atrapalhando na hora de executar e tudo isso acarreta prejuízos ao resultado final. Então, segurança na hora de fazer e confiança são essenciais para você ter sucesso com aquela receita, né? Você vai poder consumir produtos que são saborosos, pães, bolos, né? Deliciosos, porque tem muita gente que tem uma crença de que os produtos sem glúten são ruins. E na verdade, né? A experiência veio ali, talvez, porque consumiu alguma coisa ruim, comprado, né, fora, ou porque não consegue acertar as próprias receitas. Então, a receita desequilibrada, ela vai provocar um resultado final seco, farelento, né, sem graça. E essa pode ter sido a sua experiência, por isso que você acha que produto sem glúten é ruim. Na verdade, eles podem ser perfeitos, macios, fofinhos, com sabores incríveis, tá? Desde que você tenha a receita certa, que você siga o passo a passo nessa receita, né? E que você acredite em você, porque se você não acreditar em você, as chances de você errar aquela receita são maiores. Você precisa ter segurança, confiança em si mesma para conseguir executar uma receita corretamente, tá bom, gente? Você vai entender o porquê de usar a farinha de amêndoas, por exemplo, numa receita de bolos, o porquê de usar a fécula de batata numa receita de pão. E esse conhecimento vai te proporcionar deixar de ser uma replicadora de receitas e ter controle do que você está fazendo. Tem muita gente que me pergunta por que eu não uso mix pronto, mix comprado pronto. Exatamente por causa disso, porque eu não tenho controle sobre aquele mix. Eu não sei qual é a proporção de farinha de arroz, de goma xantana, de fécula de batata, de polvilho doce. Eu não sei as proporções que estão ali dentro daquele mix. Então, eu não tenho controle sobre aquele resultado. Por isso que eu não gosto de usar os mix prontos. Eu prefiro fazer o meu mix caseiro, para eu ter controle dos ingredientes que eu estou colocando, para eu poder adicionar uma farinha mais rica em fibras, mais rica em proteínas, para eu enriquecer nutricionalmente as minhas receitas, né? E para que eu tenha resultados finais diferentes, porque quando a gente usa o mesmo mix para fazer diferentes tipos de receitas, a gente tem sempre o mesmo resultado, né? Porque o mix, que é a base da receita, é igual. Tem as mesmas proporções, as mesmas farinhas. Então, a gente sempre tem o mesmo resultado. Por isso que eu não gosto muito de usar o mix, tá? Quando eu comecei a fazer as minhas receitas, na verdade, a executar, assim, receitas que eu pegava na internet, eu não tinha esse conhecimento. Então, eu errava demais. E eu só consegui fazer corretamente as receitas, adaptar as minhas receitas com glúten para sem glúten, e também criar as minhas próprias receitas depois que eu adquiri esse conhecimento que vocês estão tendo contato hoje. Conhecer as farinhas, conhecer os ingredientes em geral é muito importante para que você tenha essa capacidade de fazer uma receita que você queira em casa, que você crie as suas receitas, tá? Tem alunas minhas que elas já criam as próprias receitas, isso é incrível, porque a gente tem liberdade de fazer o que a gente gosta, colocar a farinha que a gente tem em casa naquele momento ou que a gente prefira, por exemplo, né? Então, isso é muito importante para que a gente consiga fazer coisas que a gente goste e a nossa família também goste. Tem uma aluna minha, a Priscila, que ela sempre usou as mesmas farinhas. Só que antes
ela fazia os pães e os bolos sem glúten dela, ficavam duros, secos, cresciam bonito, depois murchavam, como diz ela, parecia que o pão tinha sido esculpido, né? Porque ficava com a aparência feia. E também ficavam secos, duros, não douravam, ficavam brancos, né? Rachavam todos. Então ela usava as mesmas farinhas que ela usa hoje. Só que hoje, depois que ela adquiriu esse conhecimento sobre os ingredientes em geral, principalmente sobre as farinhas, né? Sobre as suas características, as funções que elas agregam às receitas, capacidade de retenção de líquidos, depois que ela conheceu as proporções adequadas, soube combinar corretamente essas farinhas em suas receitas, hoje, usando as mesmas farinhas que ela usava antes, ela consegue fazer os pães e os bolos perfeitos sem glúten dela. Para ela e para a família inteira, que todos consomem produtos sem glúten na casa dela. Então, isso é muito importante. E se você quer ter essa liberdade, se você quer proporcionar isso para sua família, você precisa sim entender um pouco sobre as farinhas principalmente, porque a depender das farinhas, a gente pode ter um ponto de hidratação diferente, né? A gente pode precisar de mais ou de menos líquidos. Então, conhecer as farinhas vai te proporcionar acertar as massas, acertar o ponto das massas, né? Então, é esse conhecimento que eu quero te passar aqui hoje. Aí você pode estar pensando assim, nossa, não, mas eu não sou capaz de fazer isso, não. Eu não sou capaz de fazer receitas perfeitas, eu não sou capaz de entender essas farinhas. E eu vou te falar que lá no início, eu também achava que eu não era capaz, porque eu não sabia fazer nada. Eu não sabia fazer nem coisas com glúten. Imagina coisas sem glúten. Então, eu também não achava que eu fosse capaz de fazer. Mas, depois de muita prática, depois de muito conhecimento adquirido e depois de muita persistência, hoje eu consigo fazer os meus pães e os meus bolos perfeitos sem glúten. E eu sei que você consegue também. O que você precisa é conhecer essas bases, esses fundamentos, né? Acreditar em você, ter confiança e segurança na hora de executar as suas receitas. Tem um mentor meu que ele fala a seguinte frase: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, que isso não seja a sua desculpa, tá bom? Não seja a sua muleta. Vamos fazer, sim, com que você se torne capaz, se você ainda não é, de fazer os seus pães e os seus bolos perfeitos sem glúten para você, para sua família, para o seu filho, né? Eu sei que você consegue. Você precisa acreditar em você, se dispor a aprender, né? Porque é um conhecimento diferente, são técnicas diferentes, são ingredientes diferentes, né? Perdão. São cuidados que a gente tem que observar diferentes, mas se você se dispor a aprender isso, com o tempo você vai conseguir e vai se tornar capaz disso sim, tá? Eu acredito em você, acredite também, tá bom? Bom, quando eu comecei, eu só usava farinha de arroz. Não sei se tem alguma de vocês aí que só usava isso também. Só usava farinha de arroz. E meus bolos, porque no início eu só fazia bolos, eu não fazia pão, porque eu não sabia fazer, não conseguia. Meus bolos ficavam parecendo que eu tava comendo areia. Parecia que eu tinha colocado areia na receita, porque eu tinha muita farinha de arroz ali dentro. E a farinha de arroz que eu usava, ela tinha o grânulo mais grosso. Então, sim, parecia a areia que tinha dentro daquele bolo. Não era muito ruim, era seco, esfarelava, duro, né? Esfriava, ficava duro. Então, eu só consegui resolver esse problema né, alcançar os meus pães e os meus bolos que ficassem mais macios, mais fofinhos, porque eu não passei de ruim para perfeito, né? Teve toda uma transição ali, eu tive que aprender sobre os ingredientes. E eu aprendi nisso que uma farinha só não funciona. Se eu uso somente farinha de arroz para fazer pão e para fazer bolo sem glúten, não funciona, não dá certo. Por quê? Porque a farinha de arroz só vai agregar uma característica à sua receita: estrutura e mais nada. Ela não agrega nutrientes, não agrega fibras em quantidades suficientes, não agrega maciez, não agrega leveza, ela só agrega estrutura. Então, se você faz um bolo com farinha de arroz apenas, você vai ter um bolo mais seco, mais duro e que esfarela, porque ela não agrega liga, nem maciez, nem umidade. Tudo bem? Então, é importante você ter isso em mente. Uma farinha só não funciona. É muito importante isso. A gente precisa de um mix equilibrado, tá? A gente precisa de pelo menos 3 farinhas no nosso mix equilibrado. Uma farinha de estrutura, uma farinha de liga, uma farinha de maciez e leveza. Pelo menos 3. Por que eu falo pelo menos? Porque você pode usar mais farinhas, né? Principalmente no grupo de farinhas de estrutura, nós temos uma disponibilidade maior de farinhas. Então, sim, a gente pode pegar outros tipos de farinhas e combinar. Nós vamos falar sobre combinação ainda hoje, tá? Então, você pode combinar dentro do próprio mix, como eu falo para as minhas alunas, fazer um mix do mix, né?
Dentro do grupo de farinhas de estrutura, que vai uma quantidade maior nas massas, também já vou falar sobre proporções, eu consigo fazer ali um mini mix, que é agregando 2 ou mais farinhas de estrutura apenas, para equilibrar ainda mais essa receita, para eu trazer mais maciez e mais umidade para o meu pão e para o meu bolo sem glúten, tá? Então aqui, vamos tratar sobre os grupos e sobre os exemplos de farinhas que eu trouxe para falar com vocês hoje, tá? Bom, farinha de arroz integral, foi a primeira farinha que eu escolhi para falar com vocês. A farinha de arroz integral, assim como a farinha de arroz branco, ela tem essa característica de ser mais neutra. Entretanto, ela deixa um pouco de sabor residual se você coloca em uma grande proporção, tá? Apesar de ela ser mais neutra do que as outras, do que a de grão de bico, por exemplo, de trigo sarraceno, a farinha de arroz integral, ela deixa sim lá no fundo, dependendo da quantidade, um gostinho diferente. Mas a gente consegue trabalhar com ela numa proporção maior do que essas outras que eu citei. Então, a farinha de arroz, ela é rica em fibras. O que isso já me diz? Se eu tenho uma farinha que tem muita quantidade de fibras, eu já sei que ela vai absorver mais os líquidos da receita do que a farinha de arroz branco, por exemplo, que é pobre em fibras. Então, quando eu vou substituir a farinha de arroz branco pela farinha de arroz integral, eu tenho que ficar de olho no ponto da minha massa, porque provavelmente eu tenha que aumentar o teor de líquidos dessa receita, tá? Então, a farinha de arroz integral é rica em fibras, ela tem uma boa quantidade de amido também, ela é uma farinha mais seca, e ela só agrega estrutura, ela não agrega liga, não agrega maciez e leveza, tá? Para isso, a gente precisa combinar essa farinha com outros tipos de farinhas, né, com os outros grupos, para termos um mix equilibrado. Então, aqui eu já tenho, então, uma farinha mais seca, mas que me fornece estrutura. Posso combinar essa farinha de arroz integral com outra farinha de estrutura? Posso, e eu recomendo que você faça isso. Então, eu escolhi para combinar aqui a farinha de arroz, feijão branco, arroz não, farinha de feijão branco, tá? A farinha de feijão branco, ela é rica em fibras, rica em proteínas, ela também tem uma alta capacidade de retenção de líquidos por conta desse alto teor de fibras, né? Ela ajuda na umidade da massa, ela ajuda a deixar os nossos pães e os nossos bolos mais macios, mais fofinhos, mas ela deixa sabor residual, tá? Então, quando você for utilizar a farinha de feijão branco em suas receitas, sempre use em combinação com outras farinhas e não coloque uma proporção tão alta, porque você pode deixar a sua massa com sabor de feijão, tá? É muito importante. Ela é uma farinha de estrutura e também tem alta retenção de líquidos. Além disso, ela é rica em antioxidantes, então a gente tem ali também uma característica importante dessa farinha de feijão branco que a gente pode usar em benefício da nossa saúde, né? Que ela é ser rica em antioxidante. Bom, então essas são as duas farinhas de estrutura que eu escolhi para falar com vocês. São duas farinhas que eu uso, que eu gosto muito do resultado, tá? Quando a gente faz, por exemplo, ó, vocês que gostam de pães integrais, você pode usar a farinha de arroz integral e combinar também com a farinha de feijão branco, né? Você pode agregar mais fibras, como vai, porque as duas são ricas em fibras, mas a farinha de feijão branco, ela vai entrar equilibrando a farinha de arroz integral na falta de liga, na falta de umidade, porque ela tem proteína e ela tem fibras também. Então, ela vai absorver mais os líquidos, vai manter a umidade ali na massa e vai trazer mais maciez e umidade porque ela é rica em proteínas, tá? Então, você pode combinar essas duas farinhas sem problemas, fica maravilhoso o resultado. Pode combinar outra farinha junto com essas duas? Pode colocar a farinha de grão de bico, né? Pode combinar também a farinha de grão de bico, pode colocar a farinha de trigo sarraceno, qualquer outra farinha de estrutura, mas para isso você precisa conhecer as características de cada uma dessas farinhas para você não se equivocar. Exemplo, farinha de quinoa. A farinha de quinoa é uma farinha de estrutura, certo? Mas ela deixa um sabor residual amargo. Se eu combino meio a meio de farinha de arroz integral com metade da quantidade de farinha de quinoa, eu vou ter um resultado final amargo, porque ela está em muita quantidade ali, tá em grande proporção e ela vai deixar sabor residual. Então é preciso conhecer as farinhas para você saber que cada farinha pode ou não deixar sabor residual. Se deixar, você precisa colocar em uma quantidade menor para você não ter esse sabor acentuado na sua massa, tá? Então por isso é importante conhecer todas as farinhas que você mais utiliza. Não precisa conhecer todas as disponíveis sem glúten, é preciso conhecer as que você mais usa no seu dia a dia, tá? Exemplo, alguém me perguntou uma vez sobre a farinha de jatobá. Nunca nem vi a farinha de jatobá para comprar. Então, eu
como eu não tenho pretensão de usar essa farinha, eu não vou precisar estudar sobre ela. É a mesma coisa vocês. Vocês vão estudar sobre a farinha de berinjela. Se vocês não usam nas suas receitas, não tem por que você estudar. Claro, todo conhecimento é bem-vindo, mas se você está começando e tem que priorizar o que você vai aprender, aprenda o que você vai aplicar, o que você vai utilizar, tudo bem? Porque senão o conhecimento se perde também se não tiver prática. Então é importante você focar no que você precisa entender agora, né, para que você consiga executar as receitas e fazer os seus pães e os seus bolos deliciosos. Outra farinha, só que agora é de outro grupo. Vamos para o grupo de liga. Boa tarde, Nina. Bem-vinda, Olga. Vamos lá. Eu escolhi para falar com vocês do grupo de farinhas de liga a farinha de linhaça. Muita gente usa, né? É uma farinha que traz muita proteína, gorduras boas como ômegas 3 e 6. Então, é uma farinha rica nutricionalmente que agrega para as nossas massas umidade, maciez, viscosidade, tá? Ela vai melhorar a qualidade do seu resultado final, porque ela agrega essas características. Então, mesmo que você use uma farinha mais seca, como a farinha de arroz integral, quando você agrega uma pequena proporção dessas farinhas mais ricas em proteínas e gorduras, você consegue equilibrar essa receita, né, quanto a essas características por conta do uso e da combinação de farinhas diferentes. Então, a farinha de linhaça ela vai entrar como farinha de liga, ela deixa sabor residual nas receitas, tá? Então é importante você não acrescentar uma grande proporção. Eu coloco ali uns 20, 30 gramas de farinha de linhaça no mix de 340 gramas, por exemplo, tá? É uma quantidade menor, você pode pôr mais? Pode, mas aí cuidado com o sabor residual, tá? Então ela é uma farinha de liga, mas eu posso usar ela em combinação com outra farinha de liga também. Eu posso fazer um mix do mix dentro dos outros grupos, certo? A gente tem menos opções, mas é possível. Então eu posso combinar a farinha de amêndoas com o polvilho doce, por exemplo, né? Que é uma farinha de liga, que é pobre em nutrientes, mas que vai trazer liga e maciez para a massa. Se eu agrego com a farinha de linhaça, por exemplo, eu tenho uma melhora ali na liga da massa, que eu tenho mais liga, eu tenho mais viscosidade e também tenho valor nutricional, o que é muito legal para as nossas receitas sem glúten, né? Não é porque é sem glúten que tem que ser cheio de carboidrato e pobre em nutrientes. A gente consegue agregar muitos nutrientes para as nossas massas através da inserção dessas farinhas que são ricas em proteínas, em gorduras, vitaminas, minerais, né? Então, todas essas farinhas que eu estou tratando aqui, elas agregam valor nutricional para as nossas massas. Então, é legal a gente utilizar, tudo bem? Com exceção da farinha do polvilho doce, que ele é pobre. E outra farinha, que também é pobre em nutrição para a nossa massa, mas que a gente precisa adicionar para trazer maciez e leveza, que é o amido de milho. Então, o amido de milho, ele pertence ao terceiro grupo de farinhas, que é o grupo de farinhas de maciez e leveza, tá? Ele pertence a esse terceiro grupo, ele é pobre em nutrientes, ele ajuda a espessar a massa também, além de dar maciez e dar leveza, tá? Ele aumenta a viscosidade da massa, mas ele é pobre, como eu disse. Então, a gente precisa adicionar para trazer essas características aos miolos dos pães e dos bolos, para a gente ter o miolinho mais macio, mais fofinho, né? Mais leve também, cheio de alvéolos, cheio de furinhos. Então, a gente precisa agregar esse tipo de farinha. Mas não é porque você vai agregar o amido de milho, por exemplo, que sua receita vai ficar pobre. É só você trabalhar nas outras farinhas que você consegue colocar que sejam mais ricas nutricionalmente. Então, trabalhe ali na farinha de estrutura, na própria farinha de liga, tá? Na maciez e leveza, a gente tem duas farinhas só, que é a fécula de batata e amido de milho. E as duas são pobres em nutrientes. Então, a gente não tem muita opção, mas a gente precisa adicionar, tá? Para trazer essas características ao miolo. Tudo bem, gente? Então, essas são as farinhas que eu escolhi para falar com vocês. Tem outras farinhas que pesam a massa. Não sei se vocês já fizeram algum bolo, algum pão, que a massa ficou bem densa, bem embatumada. Não cresceu tanto, o miolo ficou mais pesado. E aí, pode ser que tenha acontecido o seguinte. Quando você vai formular o seu mix, existem algumas farinhas que deixam essa característica de massa mais pesada se você colocar em uma grande quantidade na receita. Por exemplo, farinha de aveia. A farinha de aveia é rica em fibras, é maravilhosa para o nosso organismo, né? Nutricionalmente falando. Ela é ótima para dar maciez, umidade, dar estrutura, mas ela precisa estar em uma quantidade menor
do que as demais farinhas de estrutura, por exemplo, porque senão ela vai pesar a sua massa demais, porque ela é rica em fibras e rica em amido. Então, se eu tenho muita água, porque a fibra absorveu, com o excesso de amido que eu tenho nessa farinha, eu tenho uma gelatinização da massa maior. Eu peso essa massa por conta dessas características de muita fibra e muito amido junto. Tá? Então, cuidado com a farinha de aveia. É importante usar? Com certeza, ela é maravilhosa, rica em fibras, rica em proteínas, né? Só que a gente precisa ter esse cuidado com a quantidade para não pesar demais o miolo das nossas massas. Outras farinhas que também podem trazer essa característica, se o seu mix não estiver muito bem equilibrado, são as farinhas ricas em fibras, tá? As farinhas ricas em fibras, elas têm essa capacidade de puxar mais a água, né? De reter mais a umidade, porque ela tem mais fibra. A fibra absorve a água mais do que o amido, por exemplo. Então, se a gente tiver essa farinha rica em fibra em grandes quantidades nas nossas massas, a gente pode ter sim uma massa que fica mais pesada, um miolo que não expande tão bem, tá bom? De pães e de bolos também, certo? Então, cuidado com essas farinhas, utilize nas proporções mais adequadas ali ao mix que você está fazendo. Exemplo, a farinha de aveia agrega liga também, né? Se eu combino a farinha de aveia com outras farinhas que agregam liga, que são ricas em carboidratos e fibras, eu vou pesar essa massa. Então, tem que saber também ali na escolha dos ingredientes, das farinhas, né? Tem que pesar um pouquinho ali. Se eu tô colocando uma farinha que é rica em fibras e deixa a minha massa mais seca, eu tenho que equilibrar essa farinha com outra farinha que agregue gordura e proteína, por exemplo, para trazer maciez e umidade, né? Então, a gente precisa equilíbrio não só nas quantidades de farinhas, nas proporções, como nos tipos, né? A gente precisa de escolher corretamente as farinhas que nós vamos colocar no nosso mix. Eu não posso colocar farinhas que deixam muito sabor residual, combinar todas essas farinhas que deixam sabor residual em excesso, porque senão eu vou ter sabor residual no meu resultado final, tá? E muita gente não gosta, então cuidado com isso. Você precisa conhecer as farinhas para saber identificar, a farinha de quinoa deixa um sabor amargo se eu colocar em grande proporção. A farinha de trigo sarraceno tem um sabor mais terroso, né? Perdão. Então, a depender da quantidade que você coloque, você vai ter esse sabor no seu resultado final. Então, conheça os ingredientes, conheça as farinhas para você trabalhar equilibradamente com os tipos e as quantidades corretas, certo? Uma água aqui que eu tô ficando rouca. Vamos ter exemplos de quantidade já, tá? No seu nome, Cozinha da Nutri. Já eu vou falar sobre proporções. Na verdade, agora. Vamos falar sobre proporções então, né? Tá todo mundo querendo saber. Proporções que eu recomendo. Pro mix básico, tá? Eu vou falar os do mix, depois a gente trabalha as demais. Mix básico para pães. Quais são as proporções básicas que você tem que seguir, principalmente se você está no início, se você não tem experiência com as farinhas, se você não conhece as características que cada uma agrega, vá no básico que dá certo. O básico funciona, tá? Depois que você adquirir mais conhecimento, adquirir mais prática na cozinha, aí sim você vai poder trabalhar com outros tipos de farinhas, né? Agregar outras coisas para você ir testando, né? As texturas, os sabores que cada farinha agrega. Mas, a princípio, se você está no início, vá no básico, tá? Então, para bolos, qual é a proporção básica? Você vai poder colocar 50% de farinhas de estrutura, 25% de farinhas de liga e 25% de farinhas de maciez e leveza, tá? Essa é a proporção básica para o mix de farinhas para bolos. Dentro dos meus 50% de farinhas de estrutura, eu posso colocar ali 3 farinhas de estrutura, concorda? Posso colocar farinha de arroz branco para dar mais neutralidade, né, na massa. Pode colocar farinha de feijão branco, que a gente trabalhou agora, e também a farinha de grão de bico, por exemplo, que também alguém mencionou na live. Então, eu posso ter um mix de farinhas de estrutura. Perceba só, 3 farinhas para compor a parte de estrutura. Aqui, dentro desse mix, você também precisa de algumas proporções. Não vou te dar um número, tá? Porque aqui é muito no gosto mesmo. Mas você tem que saber o seguinte, farinhas que deixam sabor residual precisam estar em uma quantidade menor. E o que eu recomendo é que você use uma farinha neutra
E combine com outras farinhas que deixam sabor residual para você não ter um sabor só na receita de alguma determinada farinha, por exemplo. Então, aqui no nosso mix, né? Arroz branco, arroz integral e farinha de feijão branco. Eu recomendaria para você, a maior parte ali, pode ser uns 30% de farinha de arroz branco, 25% de farinha de arroz branco, vamos colocar. E aí, os outros 25% você divide em 12,5% de farinha de feijão branco e 12,5% de farinha de arroz integral ou farinha de feijão de grão de bico, tá? Então, trabalhe assim. Eu gosto da maior parte ficar com a farinha de arroz branco, para que eu tenha um equilíbrio maior no sabor dessa massa, tá bom? Mas aí você escolhe. Se você não tiver problema com o sabor residual das farinhas, você pode testar em casa outras combinações, tudo bem? Aí nós vamos pro 25% de liga. Eu posso também agregar aqui diferentes farinhas. Eu tenho algumas opções no grupo de farinhas de liga. Polvilho doce, né, que é uma farinha pobre, mas que é boa para dar liga e também maciez. Farinha de linhaça, que eu trabalhei com vocês. Então, eu posso combinar polvilho doce com farinha de linhaça. O polvilho doce é neutro, não deixa sabor, e a farinha de linhaça deixa sabor, né? Então, a gente pode combinar meio a meio? Pode. 12,5% de polvilho, 12,5% de farinha de linhaça, tá? Então, a gente pode trabalhar com a combinação dentro do grupo de farinhas de liga. Já quando a gente vai pro mix, pro grupo de farinhas de maciez e leveza, a gente somente tem 2 tipos de farinhas, o amido de milho e a fécula de batata. Ambas são pobres nutricionalmente, né? Então, para combinar e ter um resultado mais nutritivo, não faz sentido eu combinar as duas farinhas. Eu vou ter um resultado muito similar se eu usar amido de milho ou fécula de batata. Tem diferenças? Tem. Quando eu uso o amido de milho, eu tenho uma tendência maior de ter uma casquinha mais crocante, tá? E a fécula de batata deixa o nosso bolo, o nosso pão mais leve do que quando eu uso o amido de milho, tá? Então, a gente tem essas diferenças. Você pode usar um ou outro. Pode combinar? Pode, mas a diferença não vai ser tão grande. Então, usa um ou usa outro. E aí, você percebe, então, vamos supor que a gente só usou o amido de milho, tá? Então, eu tenho 3 farinhas de estrutura. Arroz branco, arroz integral e feijão branco, certo? 2 farinhas de liga, polvilho doce e farinha de linhaça. E o nosso amido de milho, são 6 farinhas. Aí você vai me falar, nossa, mas é porque receita sem glúten vai muito ingrediente, né? Vai. Mas a gente precisa desses ingredientes. Se não precisasse, farinha de arroz resolvia, mas não resolve. Então, para a gente ter um pão e um bolo perfeito, um pão e um bolo que fique macio, que cresça bem, que fique estruturado, que fique úmido, que não esfarele, a gente precisa colocar mais ingredientes? Sim, é importante. Mas você, apesar de serem, né, tipos diferentes e o número maior de ingredientes, são tipos que você tem acesso, né? Polvilho doce a gente compra no supermercado. Amido de milho também. Farinha de arroz tá bem mais fácil de a gente encontrar. Linhaça também é fácil de encontrar. A dificuldade maior pode ser a farinha de arroz integral e a farinha de feijão branco. Mas nós não temos só essas de farinhas de estrutura, nós temos outras possibilidades, né? Então, usar mais ingredientes é necessário para que a gente consiga substituir a farinha de trigo de maneira eficiente. Se a farinha de arroz funcionasse, mais uma vez, nós não precisaríamos estar aqui hoje. Porque se a gente tivesse só a farinha de arroz em casa, fizesse o bolo e desse certo, estava resolvido. Eu não precisaria estar aqui passando todas essas informações para você hoje. Mas, infelizmente, não funciona. A gente não tem uma única farinha que substitua de maneira eficiente a farinha de trigo, contribuindo com todas essas características. Então, sim, a gente precisa combinar farinhas, tá? A gente precisa dessa combinação. Se você não quer combinar tantas farinhas, você pode usar menos. Lembra que eu te falei que você precisa de pelo menos 3? Então, 3 farinhas, as básicas. Arroz branco, amido de milho, polvilho doce. Essas 3 funcionam também, tá bom? Tem diversos tipos de receitas no canal do YouTube, aqui no Instagram, minhas, que eu uso somente essas 3 farinhas. E é justamente pensando em você que não tem como comprar uma farinha de trigo sarraceno, uma farinha de feijão branco, porque na sua cidade não vende. Eu sei por quê? Porque onde meus pais moram, não tem nem farinha de arroz na cidade próxima de onde eles moram, porque eles moram no sítio. Então, não tem nem farinha de arroz. É difícil de você encontrar. Por isso que eu trabalho com essas farinhas mais básicas, mas eu te dou suporte
para substituir por farinhas mais ricas nutricionalmente, por farinhas que vão melhorar as qualidades da sua massa, tá? É por isso que eu trabalho falando sobre as farinhas, falando sobre os ingredientes, sobre a importância de você conhecer as características que cada um agrega, para te dar essa autonomia de você substituir uma farinha de arroz branco só, por exemplo, que vai na receita, né? Então, é importante. Eu faço o básico para que todo mundo possa ter acesso, mas isso não significa que você somente vai poder fazer aquela receita com aquelas farinhas, tá? Isso significa que você vai poder fazer com aquelas, mas vai ter o conhecimento para modificar aquele mix completamente, tá? E isso é muito legal, principalmente você que tem alguma restrição. Tem muita gente que vem para mim e fala, eu tenho alergia ao milho, eu não posso consumir amido de milho. O que eu posso consumir no lugar? Fécula de batata. E tem a goma xantana, tem algumas gomas xantana que são provenientes do milho, né? Porque é a partir da fermentação ali de açúcares simples do milho. E aí não pode consumir também, a gente dá a opção de substituição. Então, essa autonomia de você saber substituir vai proporcionar você fazer as receitas que você quiser em casa, com as farinhas que você tiver disponível, tá bom? Então, falamos de proporções para bolos. Eu até, né, fui longe aqui. Deixa eu beber uma água para ir para os pães. Exatamente, usa o psyllium no lugar da goma xantana, né? E tem outras opções também que você pode usar, se não tiver o psyllium, porque o psyllium também não é tão fácil de achar nas regiões menores, nas cidades menores. Mas tem outras opções que são mais simples e a gente consegue trabalhar também, trazendo resultados bem legais também. Bom, proporção então de mix para pães. Para pães, a gente precisa modificar um pouquinho essas proporções. Por quê? Porque a massa do pão, ela é mais consistente, né? Ela não é tão cremosa quanto a massa de bolo. É uma massa que não leva tanta gordura quanto a massa de bolo. Então, a gente tem diferenças. Perdão. A gente tem diferenças na massa. Por isso que a gente precisa de um mix diferente, né? Como tem uma massa mais pesada, se eu coloco menos farinha de estrutura, quando o meu pão cresce, o que acontece? Ele pode baixar. Porque se eu não tenho estrutura, suporte... Gente, eu tô ficando rouca. Peraí. Jesus. Vamos lá. Vai rouca mesmo, hein? Desculpa minha voz, mas... Nona live, a voz tá indo embora. Tá, vamos lá. Então, eu preciso de mais suporte nessa massa. Por isso que a proporção de farinhas de estrutura para pães é de 60% aproximadamente. E aí, para farinhas de liga, nós temos 20%, né? E para farinha de maciez e leveza, mais os outros 20%. Posso trabalhar um mix dentro do mix aqui? Um mix do mix? Posso dentro do grupo de liga e dentro do grupo de estrutura, principalmente, né? Os pães têm uma característica que muita gente tem dificuldade, que é de ficar mais seco, né? Muita gente erra no início porque ficam secos, ficam esfarelando, ficam duros no dia seguinte. Quem nunca teve isso? Eu já tive isso no início. Meus pães ficavam assim no início. Minhas alunas também. A Priscila, que eu falei pra vocês, também tinha esse problema. Então, pros pães, a gente precisa trabalhar ainda mais a característica de maciez e umidade. Porque a gente tem uma massa que é mais seca, por conta do teor de água ser menor, né? Porque a gente precisa modelar o pão, a gente precisa colocar numa forma ali, né? A característica da massa do pão é uma massa mais consistente do que a massa do bolo. Então, a gente precisa trabalhar com mais farinhas de estrutura para ter suporte nessa massa e fazer com que o nosso pão não murche dentro do forno, tudo bem? E aí, quando a gente trabalha com farinhas diferentes, surge outro problema, tá? Quando a gente trabalha com farinhas diferentes, com diferentes teores, capacidade de absorção de líquidos, né, teores diferentes de fibras, a gente vem para outro problema, que é o ponto da massa. Muitas pessoas têm dificuldades em acertar o ponto correto da massa do pão sem glúten. Porque ou fica seca demais, geralmente fica seca demais, ou fica líquida demais. Tá? O erro maior, assim, o mais comum que eu vejo é o pão ficando seco e farelento. E aí, o líquido, ele é essencial para você ter umidade na massa, para você ter um crescimento uniforme, porque o líquido também interfere na fermentação e na elasticidade da massa. Então, o que acontece? Quando a gente, não sei se é o seu caso, né?
se você já fazia pães com glúten, por exemplo, né? Pães com farinha de trigo, a consistência da massa ela é diferente, né? Você consegue sovar, não gruda na mão, não gruda na bancada. Isso é a consistência da massa feita com farinha de trigo. Aqui, para nossa panificação sem glúten, se a gente fizer uma massa que não grude na mão, que não grude na bancada, o seu resultado final vai ficar duro, vai ficar seco, vai ficar esfarelando. Porque a gente precisa hidratar corretamente as farinhas. A gente precisa de diferentes quantidades de líquidos a depender dos tipos de farinhas que eu estou utilizando. Vamos para as farinhas citadas aqui hoje. Farinha de arroz integral, rica em fibras, absorve muito líquido da massa. Feijão branco, rica em fibras, absorve muitos líquidos da massa. E a farinha de arroz branco, que não absorve tantos líquidos. Nós temos duas farinhas que são ricas em fibras, né? E que vão absorver muitos líquidos da receita. Quando a gente está fazendo o nosso pão, a nossa massa, a gente precisa hidratar muito bem essas farinhas. Então, você vai colocar a sua água, vai bater essa massa, dá um tempo para a farinha absorver esse líquido, tá? Então, a gente bate ali uns minutos, verifica, né, a consistência da massa. Se precisar, coloca mais líquido na massa, aos poucos, sempre batendo, esperando ela absorver, para que você consiga chegar ao ponto correto. E aí, já me lembrando de outra coisa que acontece quando a gente vai fazer o pão sem glúten, é que muitas pessoas invertem a ordem de adição dos ingredientes e acabam estragando a receita. Nossa, mas eu só inverti a ordem do óleo com a água. Qual é o problema? Tudo é líquido. Vou te contar qual é o problema. Quando a gente coloca, em vez de água nas farinhas, óleo nas farinhas, a gente vai formar uma cápsula na farinha. Água e óleo não se misturam, certo? São immiscíveis. Eles não se juntam. Coloca a água em cima do óleo, não vai se misturar. Mistura? Não mistura. Então, na farinha, se você colocar o óleo antes da água, vai acontecer da mesma maneira. O óleo vai encapsular as partículas de farinha e vai impedir ou reduzir a absorção correta dos líquidos. E isso vai interferir no resultado final. Então, quando eu coloco o óleo nas farinhas e não hidrato previamente com a água, eu vou ter um resultado final seco, um resultado final duro e um resultado final que esfarela. Por conta disso, as farinhas elas precisam ser muito bem hidratadas para que a gente tenha um resultado final macio e úmido. Se tiver prejuízo nessa hidratação, eu vou ter um resultado final seco e esfarelando. Então, cuidado com isso. Nunca coloque óleo na farinha sem hidratar antes. Coloque o óleo depois, lá no final da receita. Tá ali preparando, hidratou muito bem as farinhas. Antes de colocar toda a água, né, para você dar o ponto na massa, aí sim coloca a gordura para você não interferir no resultado final, tá? E esse ponto de hidratação, ele vai variar a depender da massa que você esteja fazendo, né? Se é um pão de forma, um pão modelável. Se no seu bolo vai outro tipo de líquido, por exemplo, né? O milho batido, que já vai ali mais o leite do milho, né? O líquido. Se vai cenoura batida. Então, você tem que sempre considerar os ingredientes que estão naquela receita antes de sair colocando a água toda, tá? O líquido inteiro, se for o leite que seja. Vá aos poucos, sempre considerando qual é o resultado que você busca e qual é o mix de farinhas que você usou. Se é o mix branco, se é o mix integral, tá? Se modificar a ordem, ó. Se modificar ali o tipo de farinha, vai modificar também a quantidade de absorção de líquidos que essas farinhas vão absorver, tá? Mas é importante hidratar muito bem para você ter um resultado final mais macio e úmido. Tudo bem, gente? Ok, vamos para a combinação. Já falamos bastante de combinação, né? Porcentagem dos pães. Vamos lá. Carlos. 60% de estrutura, 20% de maciez e leveza, 20% de liga, tá? Então, é 60, 20 e 20. Para completar os 100%. Isso nos pães, certo? Ótimo. Então, de combinação, né? A gente já falou bastante aqui. Eu sempre recomendo usar o arroz branco, a farinha de arroz branco, para equilibrar os sabores. Por quê? Porque as demais farinhas de estrutura, elas deixam sabor residual, com exceção da farinha de aveia, né, que também é uma farinha neutra, mas ela não pode estar em uma grande proporção, porque senão ela vai pesar a massa. Eu não tenho outra farinha neutra ali. Então, eu tenho ali trigo sarraceno, grão de bico, feijão branco, teff, todas essas farinhas são de estrutura, mas elas deixam sabor residual. Então, para você equilibrar os sabores, eu recomendo sim
uma proporção de farinha de arroz branco também para você equilibrar ali e não ter um sabor acentuado de determinado tipo de farinha, certo? Dentro da farinha de liga, já falamos sobre combinação, podemos combinar o polvilho doce com farinha de linhaça, farinha de chia, tem a fécula de araruta também, que é maravilhosa, e essa sim tem valor nutricional, ela agrega nutrientes para a massa, então a fécula de araruta é uma opção de substituição do polvilho doce, uma opção direta, na verdade, de substituição, então você pode substituir o polvilho doce na mesma proporção por fécula de araruta, e a fécula de araruta vai enriquecer nutricionalmente a sua receita, né? Tem bastante fibras, então ela melhora a qualidade da receita. E aí tem a farinha de chia, farinha de linhaça, que você pode combinar com a fécula de araruta ou o polvilho doce, que são neutros, tá? A farinha de chia e de linhaça deixa sabor residual. E aí, você consegue trabalhar ali sem ter um resultado com gosto muito forte de linhaça ou de chia. No amido de milho ou fécula de batata, né? Nenhum dos dois deixa sabor residual. Então, você pode usar um ou outro, ou os dois, do jeito que você preferir. Eu tenho uma receita só que eu combino, uma ou duas, que eu combino a fécula de batata com o amido de milho, pela característica da receita específica. Mas nas demais, eu uso ou amido de milho ou fécula de batata. Farinhas de oleaginosas. Vamos lá, então. Eu esqueci dessa parte. É um subgrupo de farinhas proteicas. As castanhas, as oleaginosas, estão dentro desse subgrupo. Por que ele é um subgrupo de farinhas proteicas que trazem maciez e umidade? Porque ele não é uma farinha de estrutura? Porque ela não agrega estrutura como função principal. Essas farinhas que estão dentro desse subgrupo de farinhas proteicas, castanhas, né, como amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, macadâmia, pistache, essas castanhas, avelãs também, farinha de amendoim, girassol, coco, são farinhas que vão trazer maior valor nutricional para a nossa receita, vão agregar mais gorduras, mais proteínas, vão deixar a nossa massa mais macia, mais úmida, mas não agregam nem estrutura como função principal, nem liga, nem maciez e leveza. Por isso que elas estão em um subgrupo separado, tudo bem? E aí, para substituição, deixa eu já falar sobre substituição. Você vai substituir uma farinha que esteja dentro do mesmo grupo da outra. Exemplo, quer substituir uma farinha de estrutura? Vai lá dentro do grupo de estrutura e verifica quais são as outras opções que você tem para você substituir pela farinha que agrega estrutura também. Quer substituir a farinha de liga? Vai lá no grupo de liga, verifica quais são as farinhas e substitua por outra farinha de liga. De maciez e leveza da mesma maneira. Aqui, dentro do subgrupo de farinhas proteicas que agregam maciez e umidade para as massas, nem toda farinha vai poder substituir a outra. Exemplo, né, a clássica farinha de coco. A farinha de coco não substitui farinha de amêndoas, não substitui farinha de castanha de caju, não substitui farinha de amendoim, não substitui farinha de girassol. Essas 4 que eu falei, ali das castanhas, amendoim e girassol, você pode usar uma em substituição à outra sim. Claro que cada uma vai agregar uma característica ali um pouquinho diferente. A noz, por exemplo, deixa mais gordurosa a massa. Então, você tem que sempre ter essa noção, por isso é importante conhecer. Mas a farinha de coco, ela é muito rica em fibras, a inulina, né, que é uma fibra solúvel. Então, quando a gente tem muita fibra dentro da farinha de coco, a gente tem gordura? Tem também. Só que ela é uma farinha mais seca. Então, se você usar em uma proporção muito grande na receita, você pode ressecar a sua massa e deixá-la esfarelando por conta disso. Então, a farinha de coco é ótima, mas não tem substituto e não substitui outra farinha. Se pediu farinha de coco, use a farinha de coco, tá? Se não pediu, adicione uma proporção bem pequena para você não ter um resultado final ruim, seco e farelento, tá bom, gente? Então, quanto à substituição, é isso, subgrupo de farinhas proteicas. Também tá aí para vocês tomarem conhecimento sobre as farinhas. São farinhas maravilhosas que a gente agrega às nossas massas. Eu tenho uma paixão particular pela farinha de amêndoas. Gosto muito do resultado que ela proporciona. Então, sempre que eu posso, eu adiciono ali nos pães, nos bolos. E não precisa colocar muita farinha de amêndoas, tá? Eu ponho geralmente 30 ou 40 gramas nas minhas receitas de pães. Isso corresponde a 20% do mix, mais ou menos. Mais ou menos isso, mais ou menos uns 20% do mix de farinhas proteicas para trazer essa maciez, essa umidade que as outras farinhas trazem, mas essas vão trazer de maneira mais forte, né? Porque elas são ricas em gorduras e proteínas. Beleza, gente? Minha voz até que voltou, parece? Ok. Terminei meu conteúdo. Vamos para as perguntas? Começar aqui pelo Instagram, porque ontem eu comecei pelo YouTube.
Vamos lá. Quem tiver dúvida, agora é a hora. Vamos lá, gente. Esse é um assunto muito legal, muito interessante. E é um tema que vocês precisam entender, conhecer, para vocês fazerem os seus pães e bolos perfeitos sem glúten em casa. A fécula de batata é diferente do polvilho? Sim, a fécula de batata é uma farinha de maciez e leveza. O polvilho doce é uma farinha de liga. O polvilho doce agrega maciez? Sim, mas ele tem uma função principal de dar liga. A fécula de batata tem a função principal de dar maciez e leveza. Então são farinhas diferentes e uma não substitui a outra. Vamos ver. Eu fiz um biscoito faz um tempinho, ficou parecendo que tava comendo areia. É, Dorinha. Então você sabe do que eu tô falando quando eu falei que meu bolo ficou parecendo areia. Ela, no caso, é o que faz o papel da farinha de estrutura. O que faz o papel de farinha de estrutura? A fécula de batata? Não? Não sei, não entendi. Por que duas farinhas de estrutura? Para trazer mais maciez e mais umidade. A comparação foi entre uma farinha que é rica em fibras e seca. Se eu adiciono só essa farinha de estrutura, né, eu posso ter um resultado final, se eu não equilibrar muito bem as outras farinhas, um resultado final mais seco. Então, eu gosto de combinar duas ou mais farinhas de estrutura, porque ali dentro das farinhas de estrutura eu tenho mais opções e eu tenho opções ricas em proteínas e gorduras, que trazem maciez e umidade para a massa. Então, eu melhoro o resultado final das minhas receitas. Por isso, eu gosto de agregar duas ou mais farinhas de estrutura. Pode ser de grão de bico, já falei, né? Tem que usar uma pequena... Isso, verdade. O grão de bico deixa sabor residual, tem que usar uma quantidade menor, sim. Qual a substituição da linhaça? Eu me sinto um pouquinho desconfortável com a farinha de linhaça. Dorinha, você pode usar a farinha de chia no lugar da farinha de linhaça, tá? Isso. A Nutri tá falando aqui que tem que colocar uma menor quantidade porque ela é rica em fibras. Por isso que você sente desconfortos, né? Qualquer farinha rica em fibra pode causar isso se tiver uma proporção maior. Farinhas low carb, tem algum para maciez? Tem. A farinha de amêndoas, tá? A farinha de amêndoas é uma farinha low carb e ela agrega maciez às massas também. Não está no grupo de farinha de maciez e leveza, mas ela agrega de maneira muito eficiente maciez às massas. Vamos ver. Sim, Daniele, vai ficar salva a live, tá? Quando eu pego uma receita que levar farinha de linhaça, eu não faço, porque eu não sei substituir. Pode substituir por farinha de chia. Não entendi. Será 25% de farinha, 25% de farinha de arroz integral e quanto das outras? Como assim? No nosso mix, eu detalhei, né? 25%, dentro do mix de estrutura, 25% de farinha de arroz branco, 12,5%, né? 12 ou 13% de farinha de arroz integral e as outras 12 ou 13% de farinha de feijão branco ou grão de bico. No caso do pão, a massa tem que ficar mais mole do que a massa normal com glúten? Sim, tem que ficar porque senão vai ficar seca, tá? A massa sim tem que ser mais úmida, né? Ela vai grudar na sua mão, é normal. Inclusive tem uma amiga minha que ela também tem doença celíaca, ela mora lá no Canadá, e ela tava com muito problema para acertar o pão dela. Só que ela não tinha me dito isso, né? Aí um dia a gente conversando, ela veio aqui me visitar, e ela falou: "Nossa, mas os meus pães ficam muito duros, ficam muito secos, eu não consigo". Me mostrou até uma foto. Falei, não, como é que você tá fazendo essa massa? Como é que você deixa essa massa, né? Qual é o ponto dela? Aí ela, eu faço até, né, ficar sem grudar na mão. Falei, tá errado. Porque se ficar assim, ela vai ficar seca mesmo. É normal, né? Se você não hidrata muito bem as farinhas, é normal ela ficar seca. Pode usar 2 fermentos, biológico e goma epsilon? Pode usar sim, tá? Nas proporções adequadas, pode combinar, não tem problema. Pois é, né? A manteiga também, né? Gordura, qualquer gordura encapsula partícula de farinha e você impede a absorção de líquidos. E aí prejudica o resultado final. Pode ser.
Sem problemas, Carlos. Vamos lá pro YouTube, então. Mais dúvidas no Instagram, podem ir colocando. Fiz o bolo de laranja e ficou ótimo. Ai, que bom, Eliane. Que bom que você gostou do resultado. Elza, boa noite. Marli, Ana Maria, todo mundo aqui, ó. Dulce. Aveia também é de estrutura? Sim. Aveia é de estrutura também, tá? Só cuidado com a proporção para ela não pesar muito sua massa. O grão de bico tem um sabor bem forte, realmente. Acho que as féculas deixam assim pesadas. Na verdade, a fécula não deixa pesada, tá? Se você colocar na quantidade correta, ela vai trazer leveza para sua massa, maciez. Se você colocar em uma proporção maior, aí sim, ela pode pesar a sua massa porque ela tem muito amido. Então é normal, ela vai gelatinizar mais, sua massa vai ficar pesada. Mas se tiver num mix equilibrado, a fécula traz maciez e traz leveza. A fécula de batata é difícil de achar, verdade. É difícil de encontrar, por isso que o amido de milho é o mais usado, né? Eu também uso mais o amido de milho do que a fécula de batata. Quando eu quero a fécula, eu compro pela internet. Você usa fubá nas receitas? Suzana, uso em algumas receitas o fubá, tá? O fubá também é uma farinha de estrutura, só que ela é rica em fibras, então ela vai absorver bastante os líquidos da massa. Então, só cuidado com a quantidade para você não secar a massa, porque ela também seca, né? Por conta desse alto teor de fibras, ela tem as características de ressecar a sua massa. Então, cuidado com a proporção. E ela deixa sabor residual também. Mas você pode usar. Para dar uma característica mais crocante para a massa, por exemplo, massa de pizza, você pode colocar ali uma proporção pequena de farinha de fubá para trazer crocância, coloração. Tá ótimo. A Marli é vegana, não tem doença celíaca, mas também tá retirando o glúten, né? Isso aí, Marli, se eu puder ajudar. Aqui não é vegano, né? Mas tem um pão que é vegano, que é o pão francês. Então, se você quiser testar, mas a gente consegue adaptar as receitas para sem os ovos, né? Já são sem leite, então sem ovo. Aqui não acho muita coisa. Moro em Senhor do Bonfim, Bahia, perto de Juazeiro. Olha que legal, adoro a Bahia, gente. É difícil de encontrar nessas cidades menores, né? Eu sei como é, verdade. Por isso que a gente tem que se adaptar. Conhecer as farinhas para poder adaptar as receitas e a gente conseguir fazer em casa, porque nem toda receita a gente vai conseguir executar, vai ter todos os ingredientes e aí a gente vai precisar adaptar. E esse conhecimento de você saber o que cada ingrediente agrega à receita, o que cada farinha contribui para a receita, você consegue substituir. Isso vai te dar um resultado final maravilhoso se você souber substituir corretamente e você vai economizar, né? Você vai gastar menos quando você sabe como substituir corretamente. Por exemplo, a farinha de amêndoas. Muitas pessoas falam, nossa, mas a farinha de amêndoas é muito cara aqui onde eu moro. Né? E o que eu faço? Eu não posso fazer receitas que levam farinha de amêndoas. Claro que pode. Você pode substituir a farinha de amêndoas por farinha de amendoim, que é muito mais barata do que a farinha de amêndoas. E vai trazer um resultado muito similar, né? Então, esse conhecimento vai te proporcionar economizar também. Isso é muito legal. A quantidade do mix é a mesma em relação à farinha de trigo? Depende da receita, tá? Depende da receita, Neide. E do mix que você tá fazendo, né? Qual mix você usou. Mas geralmente você consegue substituir sim, um para um. Tá bom? E aí, uma coisa importante, ó, nessa pergunta aqui. Quando a gente vai substituir a farinha de trigo por um mix, vocês viram que eu não falei sobre o agente de liga, né? Então, quando você vai usar um mix de farinhas para substituir a farinha de trigo, lembrem-se de usar um agente de liga para você ter mais liga nessa massa, senão seu pão, seu bolo vão esfarelar, tá? No mix não vai o agente de liga, mas ele precisa ser adicionado, a menos que o seu mix esteja muito bem equilibrado quanto à liga, porque senão o seu resultado final vai ficar esfarelando.